Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nesta segunda-feira, começo de semana, hoje, 17 de janeiro de 2021. Vejamos com atenção as santas palavras do Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando as nossas vidas e nos dando conhecer e compreender a palavra de Deus. Nós vimos aqui que os fariseus questionaram a Jesus por que os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Jesus não. Nesta questão aqui, Jesus usou 3 argumentos para se expressar, ou seja, explicando por que razão eles não estavam jejuando. E aí ele deu os exemplos. Ele disse: poderá o noivo, os convidados do noivo numa festa de casamento, jejuar enquanto o noivo está com eles? Não. Nós fomos convidados para o casamento, é aquela festa, o noivo está presente, aquele ritual, e nós estamos comendo na alegria de comemorar a festa de casamento. Então foi aonde Jesus disse que o noivo e a festa, os convidados não podem jejuar. E que viria dias em que os noivos seriam tirados do meio deles e eles aí então jejuariam. Bem, aqui Jesus está se referindo, ele fez a comparação que o povo ali e seus discípulos eram os convidados de Jesus, o noivo. Então, como é que vão jejuar se o noivo está ali? Não. Tem que comer mesmo, partilhar da festa. É isso que Jesus quis dizer. E aí ele foi mais adiante, dizendo que haveria dias que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. O noivo será tirado do meio deles. O Jesus está dizendo aquilo que aconteceria futuramente com ele, que ele seria tirado do meio de seus discípulos, ou seja, com a sua morte e crucificação. E a segunda questão, onde Jesus nos fala sobre o vinho. Poderemos colocar o vinho novo em odres velhos?
Não podemos colocar, por quê? Porque o odres velho, ele não suporta mais aquela resistência que o vinho novo tem. Ele vai se partir e vai acabar se perdendo o vinho e os odres. Então ele disse que vinho novo se coloca em odres novos. E na outra questão do remendo, ele também disse que poderá colocar um remendo de pano novo num pano velho? Não, porque o remendo novo, o tecido é forte e resistente e vai repuxar o tecido velho. Final da história, o rasgão vai se tornar ainda maior. Tá, mas o que tem a ver tudo isso que nós ouvimos desse evangelho conosco? Aqui está falando de um problema que tiveram lá no passado, quando Jesus esteve aqui. Mas tem a ver conosco isso aqui? Tem, e muito. Tem a ver muito, muito, muito. Na primeira questão, onde Jesus disse que o noivo seria tirado do meio deles e eles teriam que jejuar. Bem, hoje nós temos Jesus em forma de Espírito Santo em nosso meio. Então, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Jesus, ele se encontra vivinho aqui em nosso meio. Todo aquele que crê em suas palavras, ele se faz presente assiduamente em todo aquele que o ama, que o venera e que crê em suas palavras. Ele se faz presente em nosso meio. Então, o noivo não foi tirado de nós. O noivo continua, está em nosso meio e estará eternamente em nosso meio. E a segunda questão, que ele falou da roupa nova e o remendo novo na roupa velha, o que quer dizer isso conosco? Quer dizer aquele homem que é pecador, que ele faz o pecado, ele está sempre ali na igreja, ele lê a palavra, mas ele não cumpre aquilo que a palavra pede, que é a obediência. O que ele faz? Ele vê a palavra, mas ele ainda tem dentro de si aquele instinto de maldade, aquele instinto do pecado. E ele continua a pecar, ou seja, ele ainda rouba, ele adultera, ele faz mal para o próximo. É isso aí. Porque, veja bem, se eu estou todo dia lá na igreja, se eu faço oração, se eu leio a palavra, mas vira e mexe, eu dou uma escorregada na tentação, eu caio. Então, e eu vivo aquilo ali, eu não abandono o pecado. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu vou à igreja, eu estou pondo remendo de roupa nova em roupa velha. Roupa velha é o pecado. Então, eu estou vivendo no pecado, aí eu quero remendar. E eu não consigo, porque o remendo do pano novo vai estragar ainda mais o pano velho. É isso que acontece conosco. E a terceira questão é semelhante a essa, do vinho novo em odres novos. Porque não podemos nós viver o tempo todo no pecado. Precisamos fazer uma viravolta em nossa vida, observar atentamente a palavra do Senhor, para que nós podemos colocar vinho novo em odres novo. Odres novo seria quem? O nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida. Então, colocar aquele vinho novo nesse odre novo, porque ele vai suportar esse vinho novo, o remendo novo que Jesus está se referindo, é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é a temência em Deus que nós precisamos ter em nosso amado Jesus. Meus queridos e amados irmãos, um grande abraço para todos vocês. Uma ótima semana que está se iniciando, uma nova semana em nossas vidas. São novas oportunidades que o nosso Criador está nos dando para que nós reconheçamos firmemente que Jesus é o Senhor e que nós sem Ele nada somos e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amados irmãos,
Fiquem todos na graça do Senhor Jesus. Uma ótima semana para todos. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.